Boa noite. Hoje à noite a gente vai caminhar devagar, bem devagar, por entre lanternas antigas, daquelas feitas com papel de arroz, bambu e paciência. Não são lanternas de festa junina nem luminárias de varanda. São luzes suaves que já guiaram reis, monges, generais e, neste momento, guiará você. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, apague as luzes e vamos juntos entrar nessa caminhada sem pressa. Você está parado na entrada de uma vila que parece ter saído de um sonho antigo. O céu está num tom azul escuro que só existe quando o tempo parece ter parado. O ar tem cheiro de chá de jasmim, madeira velha e algo que pode ser tofu frito ou talvez meia esquecida no varal. Você não está aqui por uma missão. Não há pressa, nem destino, só um caminho tranquilo para seguir. A vila está em festa, é o Festival das Lanternas. O ano é incerto, pode ser durante alguma dinastia. Você dá o primeiro passo na vila. O chão de pedra sob seus pés está liso, gasto por séculos de sandálias e celebrações. Um senhor idoso passa carregando um cesto com flores. Ele te cumprimenta com um aceno silencioso. Mais para frente, uma criança tenta pegar vagalumes com um potinho de barro. A tampa é feita de linha de seda. Sim, até os potes aqui parecem calmos. As lanternas estão por toda a parte. Algumas têm palavras pintadas com pincel. Paz, longevidade, chá quente. Outras têm desenhos de coelhos dançando com tambores ou dragões que parecem prontos para dormir. E todas emitem aquela luz dourada suave que dá vontade de deitar no chão e virar sombra. Uma senhora franzina, com mãos manchadas de tinta e uma voz que soa como folhas secas, te oferece uma lanterna pequena em forma de coelho. Para te dar sorte, ela diz, sem especificar que tipo de sorte. Você aceita. Afinal, recusar uma lanterna coelho parece pedir para tropeçar em pedra invisível mais tarde. A tradição de usar lanternas começou lá atrás, dizem, durante a dinastia Han. Algumas versões contam que era para guiar os espíritos dos ancestrais, tipo um Waze espiritual, mas com poesia. Outras versões dizem que era só uma maneira prática de não cair em buracos à noite. Historiadores ainda discutem se o início era mais simbólico ou funcional. Um deles escreveu um artigo inteiro defendendo que as primeiras lanternas foram na verdade um truque para evitar taxas noturnas. Sim, tem gente que transforma até lanterna em burocracia. Você passa por uma barraca onde estão vendendo lanternas em forma de peixe e raposa. Um detalhe curioso, o material das lanternas, esse papel fino como seda, era muitas vezes colado com uma mistura feita de pele de peixe. Sim, aquela luz poética que agora dança sobre sua cabeça pode ter começado como restos de peixes. A beleza às vezes começa com cheiro de rio. Você continua andando, sem direção definida. Uma música suave toca ao longe, sem instrumentos identificáveis. Parece apenas alguém assobiando uma melodia que aprendeu do avô. Em uma rua mais estreita, dois homens pintam lanternas com pinceladas cuidadosas. Um deles está desenhando uma tartaruga com uma xícara de chá. Você acha isso engraçado e, por algum motivo, sábio. Você lembra que o Festival das Lanternas é o encerramento das celebrações do Ano Novo Lunar. É tipo a última noite da festa, mas sem ressaca. É o momento em que as pessoas soltam luzes no céu ou na água, fazendo pedidos, agradecendo ou apenas apreciando o fato de que a noite existe. À sua esquerda, um grupo de jovens acende uma lanterna de ar quente. Eles seguram a base com cuidado enquanto o calor faz o papel inflar. A lanterna sobe devagar, com aquela hesitação que lembra elevador antigo. Vai subindo até virar um pontinho de cor no céu escuro. É uma imagem bonita, simples e perfeita, como um pensamento calmo que você quase teve. Você segue por um beco mais silencioso. Uma única lanterna azul balança com o vento. Azul, dizem, pode representar o desconhecido, ou às vezes luto, ou só uma sogra de mau humor.
depende da região. Mas aqui, agora, o azul parece reconfortante, como a sombra fresca de uma árvore no verão. Você olha para trás e vê o rastro de luzes que deixou pelo caminho. Não porque você é importante, mas porque cada lanterna acesa é um lembrete de que alguém, em algum momento, decidiu iluminar o escuro, devagar, sem urgência, com beleza suficiente para durar mais que a noite. Você sente o chão de pedra se transformando em algo mais macio sob seus pés. Não é exatamente grama nem terra. Tem a textura de um tapete velho, talvez feito com folhas prensadas e histórias não contadas. O cheiro de chá de jasmim ainda está no ar, mas agora vem misturado com um toque de canela e casca de tangerina. Você vira à direita, seguindo uma curva que não parecia estar ali antes. Lanternas penduradas em galhos finos balançam com um vento leve que parece conhecer você melhor do que você mesmo. Um aroma novo chama sua atenção. É sutil, mas impossível de ignorar. Quente, terroso, com uma nota final que lembra arroz recém-cozido. Você o segue como quem persegue um pensamento vago, sem querer agarrá-lo, só caminhar ao lado. A vila parece ter silenciado de propósito. Cada passo seu faz um ruído abafado, como se o mundo tivesse jogado travesseiros no chão só para não te acordar. E então você a vê. Uma casa pequena, de madeira escura, escondida entre bambuzais tortos. A porta está entreaberta, mas ninguém a vista. No letreiro acima da entrada, escrito com tinta já desbotada, Cha Butzai. Chá não está aqui. O que é, claro, o tipo exato de placa que te faz entrar. Porque se tem uma coisa que atrai mais do que chá quente, é um enigma passivo-agressivo. Lá dentro, o ar está quente e úmido, como se a chaleira estivesse fervendo há décadas. A sala é iluminada só por uma lanterna em forma de pêssego pendurada no teto. Não há mesas nem cadeiras, só almofadas no chão, e uma chaleira enorme sobre um fogareiro silencioso. Sentada num canto está uma mulher idosa, de costas para você, com o cabelo preso por uma fita de cetim verde. Ela parece te ignorar completamente, como se sua presença fosse óbvia desde sempre. Sente-se, o chá já estava esperando por você, ela diz sem se virar. Você se senta. A chaleira começa a cantar uma nota grave. A mulher se move devagar, como alguém que já fez isso tantas vezes que até o tempo resolveu não mais apressá-la. Ela derrama o líquido em um copinho de cerâmica com rachaduras que brilham como ouro. Kintsugi, a arte japonesa de reparar o que quebrou sem esconder a quebra. Uma curiosidade? Essa técnica foi criada durante o período Muromachi, mas seu espírito atravessa culturas, e talvez, aqui, até dimensões. Você bebe. O chá é estranho. Ele não tem gosto de nada, até que tem gosto de tudo. Algodão doce, chuva no telhado, abraço de quem já foi embora, e aquele momento exato em que você percebe que está com sono, mas ainda quer ficar acordado mais um pouco. Esse é o chá que só aparece quando não está procurando por chá, diz ela, virando-se finalmente. Seu rosto é enrugado como papel de arroz molhado, mas seus olhos brilham como duas lanternas acesas por dentro. É o que mantém essa casa aqui. Se você tentar encontrá-la de novo, ela desaparece. É por isso que não há placas certas nem caminho definido. Você pergunta o nome dela. Ela sorri, mas não responde. Em vez disso, pega uma lanterna em forma de folha e a entrega a você. Leve essa. Quando não souber para onde ir, procure o cheiro de gengibre com poeira de livro. Ela te guia. Você agradece, claro, e quase pergunta se pode voltar, mas você já sabe a resposta. Ao sair, a casa atrás de você já não está lá. O bambuzal voltou a se alinhar, como se nada tivesse existido no espaço entre os troncos. Um vento novo sopra, carregando o cheiro prometido, gengibre com poeira. Você sorri e por algum motivo pensa em algo que leu uma vez.
Historiadores ainda discutem se casas de chá ambulantes eram lenda ou só uma metáfora para retiros espirituais em épocas de censura imperial. Mas quem precisa de consenso acadêmico quando está segurando uma lanterna que nasceu de uma folha? Enquanto você caminha, a lanterna que recebeu começa a brilhar levemente. Não ilumina muito, mas clareia o que importa, o chão logo à sua frente. O suficiente para que você não tropece nem corra. Só ande, devagar. Mais adiante, você percebe que a vila mudou levemente. As ruas estão em posições diferentes, e você jura que aquela estátua de tartaruga antes olhava para o sul, agora encara o leste. Uma música retorna, vindo de algum lugar distante. Parece uma flauta, ou talvez só o vento brincando com garrafas de vidro penduradas nas varandas. A folha-lanterna brilha mais forte quando passa por uma fonte de pedra. Ali, alguém deixou oferendas, bolinhos de arroz, moedas antigas e um papel dobrado em forma de pássaro. Você se abaixa, curioso, e encontra outro papel. Uma frase escrita com letra torta. Quando estiver perdido, sente-se. O caminho senta com você. Você dobra o papel e guarda no bolso, ao lado do calor silencioso da lanterna-folha. A noite continua calma, e você segue, agora sem pressa nenhuma. Afinal, se até o chá decidiu aparecer só quando não foi chamado, quem é você para correr? Você vira a esquina e encontra uma rua que parece mais escura, mas não por falta de lanternas. É um tipo diferente de escuridão. Aquela que não assusta, só convida ao silêncio. Os sons da vila ficam mais distantes, como se tivessem tirado os sapatos para não incomodar. No início da rua, há uma placa pendurada com caligrafia quase apagada. Você precisa chegar bem perto para ler. Está escrito Rua dos Contadores. Você imagina uma reunião de matemáticos com lanternas e ábacos, mas ao dar mais 3 passos, percebe que não tem nada a ver com números. Bem no centro da rua, sentado sobre uma almofada quadrada, há um senhor. Ele deve ter uns 100 anos ou 2000. Está rodeado por uma coleção impressionante de lanternas. Grandes, pequenas, redondas, em forma de peixe, de flor, de panda de expressão existencial. Algumas apagadas, outras acesas, com um brilho tímido, como quem acordou de soneca longa. O homem não parece notar sua presença até você pisar sem querer numa folha, seca, que faz um som quase indecente nesse silêncio. Ele ergue os olhos lentamente, como se estivesse voltando de muito longe. Ah, mais um. Quer ajudar a contar? Você não tem certeza do que ele está falando, mas se senta. Ele te entrega um pequeno bloco de madeira e uma haste de bambu com ponta de carvão. Na madeira, um espaço para registrar um número. Acima, uma frase gravada. Toda luz tem origem. Ele aponta para a lanterna mais próxima. Uma em forma de tigre com asas de pato. Sim, exatamente isso. Você encara a lanterna, esperando alguma explicação. Então ele fala, sem olhar para você. Essa foi feita por um menino que não sabia desenhar, mas insistiu em pintar mesmo assim. O pai dele quase desmaiou de vergonha quando viu o resultado. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém riu, porque naquela noite, o desenho tremido brilhou mais do que todos os outros. Coragem tem luz própria, dizem. Você anota. 1. Coragem tremida. Ele aponta para a segunda lanterna, uma em forma de flor que parece sempre prestes a murchar. Essa aqui veio de uma viúva. Ela fazia lanternas todo ano com o marido. Depois que ele se foi, ela não conseguia nem tocar nos pincéis. Um dia, ela decidiu fazer uma só, com o que sobrou da tinta dos dois. Saiu manchada, desalinhada, mas viva. Ela disse que foi a primeira noite que dormiu sem chorar. Você anota. 2. Tinta de luto. Mais uma. Uma lanterna de papel branco puro, sem nenhum desenho. Um monge. Nunca acendeu essa lanterna. Disse que o branco é luz suficiente. Às vezes o vazio ilumina mais do que o cheio. Ou ele só era preguiçoso mesmo. Os dois são válidos. Você ri e anota. 3. Branco, cheio. Conforme o velho aponta cada lanterna, histórias brotam.
Um garoto que acendeu sua primeira lanterna ao aprender a perdoar. Uma senhora que escreveu o nome de todos os seus vizinhos na lanterna dela, porque ninguém precisa andar no escuro sozinho. Um padeiro que fazia lanternas com cheiro de pão. Ideia genial, até o momento em que começaram a atrair gansos selvagens famintos. Você ouve tudo e escreve, até que suas mãos cansam e sua cabeça fica leve. O velho finalmente se cala e bebe um gole de chá. Ele olha para você como quem analisa uma constelação nova. Contar lanternas não é sobre saber quantas. É sobre lembrar que cada uma foi acesa por alguém que escolheu não deixar tudo escuro. Ele pega uma lanterna pequena, em forma de relógio de sol, irônico, claro, e te entrega. Para você. Quando esquecer o porquê de andar devagar, acenda essa. Ela não te dá pressa, só te lembra que tempo é invenção dos inquietos. Você aceita. Ela é leve, frágil, mas parece conter todo o céu da vila lá dentro. Enquanto se levanta para seguir em frente, ele diz: Ah, e se passar por aquela rua que muda de lugar, não se assuste. Ela só aparece para quem escutou pelo menos 3 histórias. Você já está qualificado. Você agradece e sai. A rua atrás de você parece desaparecer aos poucos. As lanternas ficam imóveis, como se adormecessem outra vez. Você caminha mais alguns metros e vê uma bifurcação que com certeza não estava ali antes. Uma das trilhas é bem marcada. A outra, quase escondida atrás de uma cerca, quebrada, parece feita de poeira e dúvidas. A lanterna reloginho brilha leve. Você entende. Vai pelo caminho mais estranho. E enquanto a vila se reorganiza lentamente atrás de você, uma pergunta suave se forma. Quantas lanternas ainda estão esperando serem contadas? A resposta, claro, não importa. Você já segue agora com a sensação clara de que cada passo seu não está apenas movendo você, mas acendendo histórias antigas sob os seus pés. A trilha de poeira leva você até um trecho da vila que parece suspenso no tempo. Não no sentido poético, literalmente suspenso. O chão agora é feito de tábuas largas, meio bambas, conectadas por cordas grossas e velhas, como uma ponte que esqueceu de ser ponte. Ela balança com o vento, mas não ameaça cair. Só balança, como se respirasse devagar. Lanternas pendem das cordas ao redor, algumas com rostos pintados nelas, expressões serenas, outras curiosas, uma ou duas com cara de quem ouviu fofoca e ainda está processando. Você dá o primeiro passo e a madeira range, um som seco, mas reconfortante, como um livro antigo sendo aberto. Abaixo de você, o vazio, ou pelo menos parece. Você não vê chão, nem água, nem céu, só um nevoeiro espesso, daquele tipo que parece te olhar de volta. E mesmo assim, você continua, porque agora a lanterna reloginho em sua mão pulsa em intervalos suaves, como se dissesse, está tudo bem, mesmo quando não parece. No meio da travessia, uma barraca aparece. Sim, no meio do nada. Uma barraca de comida no alto de uma ponte suspensa sobre o desconhecido. Por que não? Um homem está lá dentro, virando algo numa frigideira rasa. Ele usa um chapéu de palha grande demais, óculos de leitura na ponta do nariz e uma camiseta que diz estudante de culinária desde a dinastia Tang. Ele te vê e acena como se já estivesse esperando. Quer experimentar? Só servimos entre o susto e a confiança. Você acha que entendeu, ou não, mas senta. O homem te entrega um prato com 3 bolinhos fritos, um redondo, um quadrado e um em forma de nuvem, ou de ovelha se você estiver com sono. Eles cheiram a gengibre, alho e mistério. Você morde o primeiro e sente um sabor que lembra a infância. Tapete quente, tarde sem compromisso, aquela sensação rara de que nada precisa mudar tão cedo. Esse é feito com arroz que descansou por 7 dias antes de ser cozido. A sabedoria fermenta, ele diz. O segundo bolinho tem gosto de decisão certa tomada tarde demais e mesmo assim traz conforto.
O terceiro? Ah, o terceiro não tem sabor nenhum. Mas enquanto você mastiga, vem uma lembrança esquecida, uma conversa com alguém que você amou e deixou ir. Não dói, só aquece. Você limpa os dedos com um lenço que ele oferece. Nele está bordada uma frase: toda comida é uma memória tentando se manter viva. O cozinheiro aponta para uma prateleira cheia de lanternas em formato de utensílios, colheres, wok, um escorredor de bambu com olhos pintados. Ele pega uma em forma de colher de sopa e te entrega. Para quando faltar palavras, às vezes o silêncio se serve em concha. Você agradece. Já tem uma pequena coleção de lanternas agora, cada uma com seu próprio humor, como aplicativos espirituais. E todas começam a brilhar devagar no seu redor, não por causa da chama, mas talvez porque você está aprendendo a carregá-las com mais leveza. Você se despede do cozinheiro, que já voltou à frigideira como se nada tivesse acontecido. Atrás de você, a barraca some, dissolvendo-se como vapor. E então você chega ao fim da ponte, ou melhor, ela se transforma em um corredor coberto de tecido translúcido, como se alguém tivesse costurado um céu de seda. Você passa por dentro e sente que o tempo fica mais espesso. Cada passo ecoa como um sino distante. À sua esquerda, uma lanterna enorme, talvez do tamanho de um carro compacto, ou de uma dívida emocional não resolvida. Ela gira lentamente e tem desenhos que mudam conforme o ângulo. Um casal dançando, depois uma criança sozinha, depois uma ave de papel sendo solta ao vento. Um letreiro pendurado diz: Lanterna dos Ciclos. Você se aproxima e percebe algo curioso. O pano que cobre a estrutura está costurado com fios de cabelo. Sim, cabelo humano, longo, preto, trançado com linhas douradas. Historiadores ainda discutem se o uso de cabelo em lanternas antigas era ritualístico ou só uma tentativa bizarra de reforçar tecido sem gastar com seda cara. Alguns textos juram que era uma homenagem aos ancestrais, outros dizem que era só moda de salão transformada em arte cerimonial. Você não sabe qual é a verdade, mas a lanterna é linda, solene, um lembrete de que até o que a gente deixa cair, fios, ciclos, pessoas, pode ser tecido em algo que ilumina. Você toca a estrutura com delicadeza e uma imagem surge, uma memória sua talvez, um momento que estava escondido entre os dias. Você, mais novo, soltando uma lanterna num lago, com medo de que ela apagasse antes de sair da margem. Mas ela não apagou, flutuou. Você sorri e continua andando. No fim do corredor, há uma caixa de madeira com inscrições apagadas. Dentro, centenas de tiras de papel dobradas. Um letreiro convida: deixe uma memória, leve outra. Você escolhe uma ao acaso e lê: meu avô me ensinou a nunca acender uma lanterna se não estiver disposto a seguir sua luz. Você escreve a sua, dobra com cuidado e deixa na caixa, um pequeno ritual sem testemunhas. E no instante em que faz isso, todas as lanternas ao redor brilham um pouco mais forte, como se tivessem sentido o peso da troca, e aprovado. Você sai do corredor de seda sentindo algo leve, como se parte da vila estivesse começando a te reconhecer. E não porque você é especial, mas porque está indo devagar o bastante para ela perceber que você está ali de verdade. Você atravessa um pequeno arco de pedra coberto de musgo, e de repente o som muda. Não é mais o assobio distante da melodia do avô, nem o rangido lento da madeira antiga. Agora é silêncio. Mas não um silêncio vazio. É o tipo de silêncio que só existe quando tudo está prestando atenção. O chão agora é feito de terra batida, com pedrinhas claras formando espirais, como se alguém passasse horas desenhando padrões que só você vai ver. Árvores baixas com folhas cor de cobre alinham-se nos dois lados do caminho, e entre elas pequenas lanternas esféricas flutuam, sem cordas, sem vento. Algumas giram levemente no ar, como se estivessem sonhando acordadas. Você está entrando no jardim das intenções. Ninguém te diz isso, você apenas sabe, como aquelas certezas que aparecem entre um bocejo e outro.
No centro do jardim há um lago raso, completamente imóvel. A superfície é tão lisa que reflete as lanternas flutuantes como se fosse vidro escuro. Você se aproxima e vê que há pequenas prateleiras de bambu flutuando na água. Em cada uma repousa uma lanterna com algo escrito. Frases, desejos, despedidas, até listas de compras interrompidas. Chá de crisantemo, bolinhos de arroz, coragem. Uma senhora de rosto arredondado e um coque tão firme que parece ter sido feito com cimento cerimonial está sentada à beira do lago. Ela costura, com linha vermelha, pequenos envelopes que parecem feitos de pétalas prensadas. Cada pessoa pode deixar só uma intenção, ela diz, sem olhar para você. Mas pode demorar o quanto quiser para decidir qual. Você senta ao lado dela. Ela te entrega um envelope ainda vazio e uma caneta feita de bambu fino. Você sente o peso da escolha. Não é dramático, é só profundo. Como decidir qual lembrança vai para o quadro da sala e qual fica escondida no fundo da gaveta de meias. Você escreve, algo simples, e quando termina, ela sorri como quem já sabia. Coloque na lanterna que te escolher. Sim, que te escolher. Porque ali as lanternas não são escolhidas, elas escolhem. Você caminha entre as prateleiras flutuantes. Algumas brilham forte, outras piscam devagar. Uma chegou a espirrar, ou talvez tenha sido o vento. Mas há uma que parece te acompanhar com o reflexo no lago. Uma lanterna amarela com uma rachadura discreta na base. Como você, talvez. Você se aproxima e ela vibra levemente. Escolhida. Você abre o envelope, coloca sua intenção dentro da lanterna e então a empurra com cuidado sobre a água. Ela se afasta devagar e cada movimento dela parece arrastar pensamentos pesados de dentro da sua cabeça. Como se as ondas levassem um pouco do que você não precisa mais. Ao lado do lago há um pequeno mural de madeira entalhado. Ele conta a origem do jardim. Dizem que surgiu quando um monge, sem conseguir dormir, resolveu amarrar suas preocupações a folhas e soltá-las no rio. Séculos depois, viraram lanternas. Historiadores ainda discutem se o monge existiu mesmo, ou se foi uma alegoria inventada por um poeta que não queria admitir que só estava procrastinando. Você continua andando. O jardim vai se abrindo em trilhas menores, cada uma com um tema. Uma leva para um campo de lanternas penduradas em varas tão finas que tremem com o seu olhar. Outra trilha te leva a um bosque onde as lanternas estão dentro de potes de vidro enterrados até a metade, como se estivessem germinando. Mas você segue a terceira trilha, onde as lanternas são feitas de cerâmica quebrada, peças coladas com ouro derretido, como na arte japonesa do kintsugi. Ali, cada rachadura brilha mais que o resto da peça. Uma das lanternas tem um bilhete preso com barbante. Não é preciso apagar a dor para iluminá-la. Você respira fundo. Continua. O caminho termina em uma clareira pequena onde uma única lanterna flutua, mas está apagada. Um senhor de barba branca como arroz lavado está sentado ali esculpindo algo com uma faca pequena. Ele não fala, você também não, mas ele te entrega um pedaço de madeira e a mesma faca. Você entende o gesto, é sua vez de criar algo. Você começa a talhar. Talvez seja uma tartaruga, talvez uma folha, ou só um pedaço de pensamento preso no material. Enquanto isso, ele pega a lanterna apagada e coloca no centro da clareira. A luz dela se acende lentamente, mas não em dourado, em azul profundo, como a lanterna solitária daquele beco lá atrás. Você termina sua escultura, mesmo imperfeita, e a deposita aos pés da lanterna azul. O Senhor acena em aprovação silenciosa. Ele aponta para cima. Você olha. As estrelas agora parecem mais próximas. Algumas lanternas de ar quente estão lá no alto, mas uma desce devagar. Ela é maior, feita com papel de arroz tingido em listras de vermelho e verde, cores que tradicionalmente representam saúde e harmonia. Ela flutua até quase tocar o chão.
Você sente o calor suave dela, como se fosse uma mão na testa de alguém que cuida de você quando está doente. Você toca a base e ela acende um pouco mais forte. Dentro há uma imagem pintada. Um dragão com olhos fechados, dormindo sobre um livro aberto. Você sorri. Esse é o tipo de sabedoria que não precisa fazer barulho. Você segue por um caminho de terra estreito, agora ladeado por pedras redondas que fazem som quando você pisa. Não um som alto, mas como se estivessem suspirando. À sua frente, as lanternas começam a mudar. Algumas não estão mais penduradas. Elas estão andando. Sim, andando. Em cima de carrinhos de madeira com rodinhas pequenas, puxadas por cordões invisíveis, ou talvez pela vontade de continuar iluminando. Algumas parecem ir em direção a uma praça maior, outras passeiam sozinhas, como cães de vizinho que escaparam do portão. Você chega à Praça dos Contadores de Histórias, e aí o tempo dobra um pouco. Há banquinhos baixos, esteiras de palha e várias figuras sentadas em semicírculo ao redor de narradores. Cada um tem um estilo. Um idoso com uma bengala feita de galhos trançados, uma moça com uma máscara de raposa pintada à mão e um menino que só usa sons para contar histórias, sem palavras, apenas efeitos de boca, estalos de dedos e silêncios estrategicamente colocados. Você se aproxima do grupo que está ouvindo uma senhora de cabelo branco preso com grampos em forma de folhas. Ela segura uma lanterna quadrada com janelas abertas em cada lado. Dentro dela, silhuetas giram lentamente. Um panda, um guerreiro, uma árvore que muda de estação a cada volta. É um teatro de sombras portátil. E sua voz tem a calma de quem sabe que o final da história é menos importante do que o tempo que você passa ouvindo. Dizem que uma vez, durante o Festival das Lanternas, um general se apaixonou por uma ladra. Ela começa, olhando para o fogo baixo ao lado. Ele a viu roubando bolinhos de arroz, mas decidiu segui-la em vez de prendê-la. Ela o levou por vielas, subiu muros, correu por telhados, tudo com uma lanterna acesa na mão. Quando chegou no beco sem saída, ela parou, virou-se e disse: "Você é lento demais, mas bonito o bastante." Depois sumiu, nunca mais foi vista. As pessoas ao redor riem suavemente. Alguém pergunta se é verdade. A senhora responde: "Historiadores ainda discutem se o general era real ou apenas um símbolo da burocracia tentando alcançar a criatividade." Você ri com o grupo. Há algo nesse riso coletivo que parece aquecer o peito. A lanterna no centro do grupo pisca uma vez. Você se pergunta se ela também gostou da história. Num canto da praça há uma tenda vermelha, onde você vê algo que parece uma TV antiga, mas em vez de tela, há um tambor de rolo de papel. É um kamishibai, um teatro de papel japonês. A moça por trás do tambor gira lentamente o rolo e imagens pintadas à mão se revelam. A história: um porco que virou monge depois de ter um sonho com um bambu falante. Lógica? Pouca. Encanto? Total. Você percebe que cada lanterna nesta praça tem uma palavra escrita. Mas, ao contrário das palavras calmas do início da vila, paz, chá quente, aqui as palavras são mais provocativas. Culpa, coragem, esquecimento, fome, saudade. É como se cada história acendesse um tipo diferente de luz. Nem toda lanterna precisa ser reconfortante. Algumas existem para te cutucar. Um homem se aproxima oferecendo chá de hibisco num copo de madeira. Você aceita. O sabor é meio azedo, meio floral, como uma memória boa que você quase esqueceu. Ele aponta para uma lanterna laranja com um olho pintado. Diz: "Essa lanterna foi feita para guardar histórias que ninguém quis contar. Dizem que se você olhar dentro dela, pode ouvir um segredo que nem sabia que tinha." Você olha. Não ouve nada, mas sente um arrepio, como se tivesse acabado de lembrar do nome de alguém que só conheceu em sonho. Há um banco livre na lateral da praça. Você se senta, só por um momento. Mas o momento se estica.
O som das histórias ao redor vira uma melodia contínua, como ondas leves batendo em pensamento. Uma criança se aproxima com uma lanterna em forma de gato. Ela não fala nada, só oferece a lanterna. Você segura por um instante. Ela ronrona, a lanterna, não a criança. E você devolve, meio sem saber se foi um empréstimo simbólico ou se agora está devendo favores a lanternas felinas. Ao fundo da praça, uma escadaria de pedra leva a uma torre baixa. Você sobe. Cada degrau tem um símbolo gravado. Não são letras nem desenhos, mas como sensações. O quarto degrau parece cheiro de chuva. O oitavo lembra aquele momento de encontrar dinheiro esquecido no bolso. Lá em cima, você encontra uma vista ampla da vila. As lanternas por toda parte fazem o lugar parecer um rio de luz líquida. E você, de repente, tem a sensação de que tudo isso existe só porque alguém quis que você dormisse com calma esta noite. Você senta no chão da torre, olhando, e percebe uma coisa. Algumas das lanternas estão se apagando, não com tristeza, mas com dignidade, como velas que cumpriram seu papel. Uma a uma vão deixando o céu, voltando ao escuro. E nesse escuro há espaço. Para novos sonhos, para silêncios, para coisas que ainda não têm nome. Você desce da torre com calma. O vento está um pouco mais fresco agora, e o tecido leve do seu casaco, que você jura nem lembrar de ter colocado, balança como bandeira de navio prestes a partir. A vila continua viva, mas diferente. As músicas agora são quase sussurros. As vozes baixaram, como se todos tivessem aprendido a falar em volume de biblioteca. No pé da escada, uma jovem acende uma lanterna em formato de peixe voador. Ela prende a lanterna num barbante comprido e solta no ar como se fosse uma pipa tímida. E você se dá conta, algumas dessas lanternas não flutuam com ar quente, elas apenas sabem voar. Você segue para um pequeno lago que apareceu entre as casas, como uma poça de céu derretido. À beira, famílias soltam lanternas flutuantes de papel sobre a água. Elas boiam em silêncio, carregando desejos, lembranças ou só o prazer de ver a luz dançar nas ondas. Uma senhora murmura: "Essa é pro meu marido. Ele ainda ronca no outro plano." Você quase pergunta se ela quer dizer outro plano astral ou só o sofá da sala, mas decide guardar a pergunta. Alguns mistérios não precisam de resposta, só de respeito. Você se abaixa e pega uma lanterna ainda apagada. Tem formato de folha de lótus. Um monge sorridente se aproxima e oferece um fósforo. Ele não diz nada, apenas acende o fósforo, segura com cuidado e espera. Você aproxima a lanterna e a chama acende devagar, como se pedisse permissão antes de existir. Antigamente, diz o monge finalmente, lanternas não eram só luz, eram cartas para o céu. As pessoas escreviam mensagens no papel e soltavam, esperando que os deuses ou os ventos levassem até onde precisasse chegar. Você pergunta se funcionava? Às vezes, mas o importante era tentar. Escrever é um jeito de lembrar o que importa. Historiadores ainda discutem se essas lanternas-carta tiveram um impacto real nos costumes espirituais, ou se eram apenas versões ancestrais do bilhete preso no balão de festa infantil. Um deles, segundo boatos, chegou a escrever sua tese inteira em folhas de lanterna, o que causou um incêndio considerável e um certo trauma em sua banca examinadora. Você solta a lanterna no lago. Ela vai embora flutuando, suave, deixando um rastro luminoso que se quebra em reflexos. Você não escreveu nada nela, mas por alguma razão sente que ela sabe o que carregar. Mais à frente, um grupo está reunido ao redor de um carrossel de lanternas. Isso mesmo, um carrossel. Mas em vez de cavalos ou cisnes de plástico, há figuras flutuantes de papel. Um panda dançando, uma tartaruga tomando banho de lua e o mesmo coelho com tambor da sua lanterna de sorte. Você sorri. Seu coelho tá famoso. O carrossel gira lentamente, ao som de uma flauta tão baixa que parece pensamento assobiado.
Uma criança convida você a entrar. Você hesita, afinal é claramente feito para crianças. Mas a senhora que cuida do carrossel faz um gesto que diz: vai, adulto também precisa disso. Você entra e senta num dragão de papel, que range como um armário velho, mas é confortável de um jeito estranho. O carrossel gira, não rápido, só o suficiente para confundir o tempo. Cada volta parece um sonho diferente. Numa, você vê o passado. Noutra, possibilidades que nunca viveu. Depois, uma versão sua que sorri sem saber porquê. Ao final, o carrossel para devagar. Você desce, um pouco zonzo, um pouco leve, como se tivesse dançado com suas próprias lembranças. Alguém te entrega um doce. É quadrado, crocante por fora, pastoso por dentro e não faz o menor sentido ao paladar. Talvez de amendoim, talvez de ninho de passarinho ou de ambas as coisas misturadas por acidente milenar. Não importa, o gosto é de acontecimento curioso. Você se senta num dos bancos baixos perto do lago. Atrás de você, um grupo de músicos começa a afinar instrumentos que você nunca viu. Cordas que parecem fiapos de cabelo, drones feitos de bambu oco, flautas que mais assobiam do que tocam. A melodia é tranquila, quase um convite, e você sente que algo está mudando. As lanternas no céu estão diminuindo, não porque a festa acabou, mas porque a noite está indo embora. Você olha para o horizonte e há uma leve mancha de azul claro crescendo, como se o amanhã estivesse dizendo: ei, dá licença, posso entrar? E você pensa: só mais um pouco. Então fica ali, entre o fim de uma coisa e o início de outra, sem precisar escolher, sem pressa de sair desse lugar que por algum motivo parece mais real que muitos dos seus dias. No chão, a sua lanterna coelho pisca, uma vez só, como se dissesse: sim, estou aqui e continuo com você. O céu agora começa a se abrir em tons que nem têm nome definido. Um azul que já não é noite, mas também não é dia. Um cinza que poderia ser saudade ou só a cor de um silêncio antigo. As lanternas que ainda restam no céu parecem dançar mais devagar, como se estivessem ensaiando um último gesto antes de se despedir. Você continua andando, ou melhor, deslizando, porque a essa altura do passeio, seus passos já obedecem a um ritmo diferente, quase de flutuação. As ruas da vila se tornam mais largas e vazias, como se o mundo estivesse te dando espaço para pensar. Mas não pensar com pressa. Pensar do jeito que a gente pensa quando olha a roupa secando no varal ou vê formiga carregando folha, devagar, sem objetivo imediato. Você passa por uma ponte baixa, coberta de lanternas de papel translúcido. Em vez de palavras, cada uma tem um pequeno espelho dentro. Quando você olha, não vê seu rosto, vê cenas. Pequenas imagens flutuantes, como lembranças que não são exatamente suas, mas poderiam ser. Uma criança solta um balão e ri. Um casal se esconde da chuva sob uma árvore torta. Um idoso estica uma toalha de mesa em um campo de chá. Você se pergunta: de onde vêm essas imagens? E a resposta vem no mesmo instante, sem palavras, de alguém em algum lugar que também precisou de calma. Do outro lado da ponte, há um campo, sim, um campo de lanternas. Nenhuma pendurada, nenhuma voando, todas no chão, acesas. Parecem cogumelos luminosos espalhados pelo capim. Você entra no campo como quem pisa num templo. Cada passo parece afundar um pouquinho, como se o solo fosse feito de memória. Não é melancólico, é só fundo. Um garoto aparece do nada e te entrega uma lanterninha minúscula, do tamanho de um botão. Essa aqui só funciona quando você fecha os olhos, ele diz. Você sorri, fecha os olhos, e por um segundo vê uma cena. Você mesmo, criança, segurando uma lanterna feita de caixa de sapato e papel celofane, andando num quintal escuro com seu pai, ou talvez seu avô, não tem certeza. Mas há aquele cheiro de grama molhada e barulho de grilo, e um toque de mão grande na sua cabeça, como quem diz: vai, ilumina aí.
Você abre os olhos, a lanterninha ainda está acesa. Historiadores ainda discutem se esses campos de lanternas são tradição real ou apenas invenção poética de artistas sonhadores que queriam justificar o uso exagerado de papel e cera. Um deles publicou um artigo afirmando que a prática começou porque um prefeito da dinastia Song perdeu uma aposta e teve que plantar luz para pagar promessa. Seja como for, funciona. Você se sente plantado, iluminado, regado. No canto do campo, um senhorzinho de chapéu de palha está sentado em uma cadeira de balanço lendo um jornal dobrado em 4. Ele levanta os olhos e diz: "Sabe qual a vantagem da luz fraca? Ela não assusta as sombras, elas continuam por perto, conversando baixinho. Você só precisa escutar." Você não responde, apenas acena. Ali perto há uma trilha de pedra que leva até um portão vermelho. Ele está entreaberto e do outro lado há uma clareira, onde a grama parece ter sido penteada por mãos pacientes. No centro, uma estrutura circular feita de madeira clara, uma mandala de lanternas, cada uma ligada à outra por fios dourados, como sinapses luminosas. Você entra no centro da mandala. As lanternas acima começam a girar lentamente, como um móbile cósmico. Um som bem suave, talvez sinos, talvez uma gravação de chuva suave em fita cassete velha, preenche o ar. No centro da mandala há uma cadeira de tatame coberta por um tecido azul acinzentado. Você se senta. É aqui que tudo parece parar. As luzes giram, as sombras dançam e você sente o tempo derretendo em volta de si. Não há memória, não há expectativa, só uma respiração tranquila. O tipo de tranquilidade que não se compra nem se planeja, só se encontra, quando a noite já fez amizade com o sono. Você fecha os olhos, só por um instante, e dentro de você a lanterna coelho acende de novo. Uma faísca mansa, pronta para guiar você por onde mais quiser ir, mesmo depois que a história acabar. Lá fora, você ouve uma nova música surgindo, algo entre um coral de vento e um canto de baleia distante. E você pensa, se tudo isso for um sonho, que ele seja longo, e se for realidade, que continue do mesmo jeito. Você respira fundo e o ar agora tem cheiro de coisa boa que acabou de acontecer. Talvez chá de jasmim, talvez abraço de travesseiro, ou talvez o cheiro exato de quando a gente aceita que não precisa entender tudo, só sentir. Você ainda está sentado no centro da mandala de lanternas. As luzes giram tão devagar agora que parecem ter parado completamente, como um ponteiro de relógio que decidiu tirar folga. O ar em volta ficou morno e silencioso, e é aquele silêncio que escuta com você, um tipo de silêncio que respeita. Ao seu redor, a grama começa a brilhar levemente. Não como vagalumes, nem como glitter. É um brilho que parece vir de dentro das coisas. Como se o mundo estivesse lembrando a si mesmo que existe. Você se levanta com calma. Os joelhos fazem aquele estalo discreto de quem já andou bastante. E você percebe que não há mais ninguém na clareira. Nem o senhor do jornal, nem as crianças com pipas de luz. Só você. E o som longínquo de água corrente. Você segue o som e ele te leva até uma trilha de pedras que serpenteia por entre árvores tortas e perfumadas. O chão está coberto de pétalas. Algumas parecem ter caído faz horas, outras parecem cair enquanto você passa. Você não tem certeza se essas árvores florescem mesmo ou se é só o festival inventando mais uma beleza para fechar a noite. No final da trilha, você chega a um pequeno riacho. Não é largo, mas é fundo de um jeito estranho. A água é tão clara que parece não existir. O que se vê é o fundo, coberto de moedas antigas, folhas secas e, claro, lanternas minúsculas boiando como pensamentos que ainda não foram pensados. Ali perto, um barqueiro está parado ao lado de uma canoa. Ele é magro, tem mãos calejadas e um olhar que já viu muita coisa e decidiu não contar quase nada.
Ele acena com a cabeça e você entende sem palavras. É hora de atravessar. Você entra na canoa. Ela balança, mas não afunda. Parece feita de madeira e promessas. O barqueiro empurra com um remo curto e vocês deslizam pelo riacho como se o tempo tivesse virado correnteza. Enquanto passam sob galhos baixos, você vê mais lanternas penduradas. Algumas têm desenhos de animais que já não existem, ou talvez nunca tenham existido. Outras mostram cenas estranhamente específicas: um homem lavando arroz com os pés, uma mulher fazendo trança em uma cabra. Você quase ri, mas o barqueiro olha para trás com aquele olhar de não é piada, é sabedoria disfarçada. Então você se contém. No meio do rio, o barqueiro aponta para a margem. Você vê uma casa pequena, com janelas redondas e fumaça saindo da chaminé. Parece uma casa de chá ou de histórias. Ali, diz o barqueiro, quebrando o silêncio, com uma voz que soa como galho seco quebrando. Ele não fabrica lanternas, ele fabrica o que vai dentro delas. Você pergunta, intenções? Ele balança a cabeça. Histórias. Historiadores ainda discutem se essa figura, o contador de lanternas, existiu mesmo ou foi só uma invenção oral passada de vila em vila. Um pesquisador chegou a concluir que o personagem era, na verdade, uma metáfora coletiva para o ato de lembrar o que é bonito. Mas a conclusão foi desconsiderada, porque o mesmo pesquisador usava capa e falava em rimas. A canoa segue até uma enseada onde dezenas de lanternas flutuam sobre a água parada. São de vários formatos: tartarugas, luas, nuvens, até uma que parece um ventilador vintage. Você salta da canoa, o barqueiro acena e desaparece como um suspiro que voltou para dentro. Na margem há uma cadeira de palha e uma mesinha com chá fumegante. Um bilhete preso por uma pedra diz: beba enquanto espera. Você obedece. O chá tem gosto de folha, de tempo e de alguma fruta que você nunca comeu, mas já sonhou. Então, atrás de você, alguém limpa a garganta. Você se vira. É um homem baixo, usando um kimono com estampa de poeira cósmica e olhos que mudam de cor conforme a luz. Você trouxe sua lanterna? Ele pergunta. Você mostra ao coelho. Ele sorri. Perfeito. Ela já viu bastante coisa. Só falta uma. Ele estende a mão e, sem pedir permissão, coloca algo dentro da lanterna. Uma folha dobrada, como um origami. Você pergunta o que é. Ele diz: um sonho que ainda não teve. Você segura a lanterna. Ela brilha mais forte por um instante, depois se acalma, como quem diz: ok, posso ir. Agora é com você, diz o contador de lanternas. Caminha até a última ponte. Você faz isso. Os passos são leves, quase sem peso. A ponte à frente é simples, sem enfeites, só madeira clara, lisa, com uma única corda de cada lado. Quando você sobe, ela range, como se reconhecesse você. Do outro lado da ponte, o que existe não é um novo lugar, é um retorno. Você começa a reconhecer a rua da vila. A tenda com os doces esquisitos, a criança com o potinho de vagalumes, o senhor com o cesto de flores, todos ainda ali, como se o tempo tivesse feito um laço. Mas agora é diferente, você também está diferente. Anda com mais cuidado, escuta com mais atenção, e a luz dentro da sua lanterna parece mais quente. Você passa novamente pela senhora das mãos manchadas de tinta. Ela acena. Então, deu sorte? Você responde: não sei, mas acho que sim. Ela ri. Sorte é só quando a gente percebe a beleza. E você parece ter percebido bastante. A vila vai aos poucos se apagando. As lanternas não estão sendo apagadas. Elas estão simplesmente concluindo sua função, como velas que terminam de queimar no tempo certo. Você olha para o céu. Ainda há algumas luzes, mas o dia já começa a vencer a noite com gentileza, como um amigo que chega devagar para não interromper uma conversa bonita. Você segue por aquela mesma rua de pedras gastas que conheceu no começo da noite.
Mas agora, cada passo tem gosto de despedida tranquila. Como se a vila, a noite, as lanternas, tudo, soubesse que você está indo embora, mas torcendo para que você volte. A lanterna coelho balança levemente na sua mão, como se sussurrasse memórias. Você passa pelo beco da lanterna azul e ela ainda está lá, mas dessa vez não balança com o vento. Está perfeitamente imóvel, como se tivesse concluído sua função, provocar um pensamento que você finalmente teve. Mais adiante, há uma pequena ponte de pedra e abaixo dela corre um filete de água com carpas lentas. Sim, ainda existem peixes no mundo, nadando calmamente enquanto as pessoas se apressam. Um fato curioso: durante a dinastia Tang, as carpas eram vistas como criaturas espirituais, símbolos de perseverança e transformação. Em algumas vilas, diziam que uma carpa que subisse uma cachoeira viraria dragão. E honestamente, subir uma cachoeira parece uma ótima forma de ganhar asas. Historiadores ainda discutem se esse mito servia mais para inspirar crianças a estudar ou adultos a persistirem. Um deles argumentou que era pura metáfora agrícola. Outro, que era só uma desculpa poética para manter peixes no quintal. O terceiro virou pescador. Você atravessa a ponte e encontra uma nova cena. Um campo aberto onde pessoas se reúnem para soltar as últimas lanternas do festival. Mas não são de ar quente, são lanternas aquáticas. Pequenas estruturas em forma de flor, cuidadosamente colocadas na superfície de um lago espelhado. Uma a uma, as pessoas as soltam, como se colocassem segredos na água. Os pedidos são silenciosos e os rostos também. Ninguém grita, ninguém se apressa, só olhos fixos no brilho que flutua. Você percebe que está segurando sua lanterna coelho com mais força do que antes, e nesse momento, uma menina pequena, talvez uns 6 anos, para ao seu lado. Ela tem cabelo preso com fitas e segura uma lanterna em forma de tartaruga. "A sua é bonita", ela diz, "mas parece cansada." Você sorri. Ela está certa. A lanterna coelho parece ter feito uma longa jornada. Você olha para o lago, depois para a menina, e pergunta: "Devo soltar?" Ela responde com a sabedoria de quem ainda lembra do que os adultos esqueceram. Se já iluminou tudo o que precisava, pode descansar. Você caminha até a beirada do lago. A água está fria, mas acolhedora. Você solta a lanterna, que flutua devagar, indo se juntar às outras. A luz dela mistura-se com as demais, virando um conjunto, não um destaque. Como se dissesse, o que importa não é ser visto, é fazer parte da luz. Ali, ao lado da menina e de desconhecidos que agora parecem amigos silenciosos, você observa o lago virar um céu invertido, lanternas flutuando como estrelas em água. Um senhor toca uma flauta de bambu ao longe. A melodia é lenta e regular, como um pensamento feliz tentando lembrar onde colocou as chaves. Você escuta sem tentar entender. É só música, é só agora. Enquanto o céu clareia, a vila começa a desaparecer devagar, não de forma mágica, mas como algo que sempre esteve à beira do sonho. As tendas somem atrás de brumas, os sons se apagam como um rádio sendo desligado devagar, e a sensação de que algo mudou, mesmo sem ter mudado, fica com você. Você se levanta, caminha de volta pela trilha de onde veio. O chão está mais firme, o ar mais fresco, e apesar do cansaço, seus passos têm leveza, como se você tivesse aprendido a andar com menos pressa e mais intenção. Você chega à entrada da vila, aquela mesma onde tudo começou. Só que agora não há portão, não há placa, só uma árvore com folhas de papel penduradas. Uma delas se solta e cai aos seus pés. Você a pega, está em branco, ou talvez invisível, esperando você escrever o que quiser. Você guarda no bolso, talvez use mais tarde. E quando olha para trás, a vila já não está mais lá. Mas você sabe, ela nunca precisou estar o tempo todo. E agora, você está de volta. Não ao mesmo lugar de antes, mas a um lugar que cabe dentro de você. Um lugar onde lanternas flutuam, histórias cochicham e até os potes têm paciência.
Feche os olhos um instante. Sinta os últimos passos dados naquela vila. A textura do chão de pedra, o cheiro de chá e madeira, o som distante da flauta ainda ecoando em algum canto da sua memória. Tudo desacelera. Até o tempo parece estar esticando os braços, bocejando devagar. Você não precisa lembrar de todos os detalhes, nem anotar nada. As partes que importam, aquelas que te fizeram sorrir ou respirar mais fundo, já estão com você. Talvez virem sonho. Talvez só fiquem ali, em silêncio, até a próxima noite. Respire fundo agora. Lento, mais uma vez. As lanternas continuam acesas em algum lugar, mesmo que você não veja. E o mundo, apesar de barulhento, ainda guarda esses espaços de calma. Alguns feitos de papel e bambu, outros feitos de memória e gentileza. Você está seguro. Você está inteiro. E a noite, bem, a noite ainda tem muito a dizer. Mas por enquanto, ela só quer que você descanse. Feche os olhos. Deixe a luz dourada das lanternas dançar por trás das pálpebras. Não há mais o que fazer agora. Só descansar. Boa noite. Bons sonhos. A gente se encontra de novo na próxima história.